vamos agora à nossa perspectiva cavaleira. Nós aprendemos a desenhar a perspectiva isométrica através do sólido envolvente. Para a perspectiva cavaleira, vamos fazer diretamente as faces da figura diretamente nos eixos. Vamos desenhar a perspectiva cavaleira com um ângulo de 45 graus. Observando a figura, eu sei que a largura máxima é 3, a altura máxima é 3 e a profundidade máxima é de 6. Como nós vamos utilizar o ângulo de 45 graus, significa que nós temos que multiplicar todas as medidas de profundidade por 0,50 ou 1/2, certo? Vamos multiplicar por 0,50. Então, a profundidade máxima, que é 6, vai ficar 6 vezes 0,50, vai ser igual a 3 centímetros, certo? Então, onde tiver 6 centímetros na figura, eu tenho que desenhar com 3. Então, nós temos profundidades de 6, que foi o que nós desenhamos, de 3 e de 1,5. Então, vamos fazer logo os cálculos. Quando eu tiver 3 centímetros de profundidade, que eu multiplicar por 0,50, vai ficar 1,5 centímetros. Quando eu tiver 1,5 centímetros de profundidade, que eu multiplicar por 0,50, vai ficar 0,75 centímetros, ok? Vamos agora desenhar os eixos. Primeiro, eu vou fazer esta reta auxiliar, horizontal, tá? A partir dela, eu vou traçar o eixo de Z, já com meus 3 centímetros, ou seja, a minha altura máxima já com os 3 centímetros. E a minha largura também com os 3 centímetros. Então, para traçar a largura, eu vou só medir aqui. Lembra que perspectiva cavaleira é um ângulo de 90 graus, então nós já temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu vou só medir aqui os 3 centímetros. Ok? O que passou eu apago. E o único eixo inclinado vai ser o ângulo de 45 graus. Então, vou pegar aqui o meu esquadro de 45 graus. Aqui, de um lado ou de outro, é o ângulo de 45 graus. Então, eu vou alinhar com uma das retas do papel milimetrado, para que assim eu tenha o ângulo correto. Coloco bem no encontro dos eixos, certo? Então, ó, veja que a base do meu esquadro está reta, certo? E aqui eu vou traçar os 45 graus. Ok? Qual vai ser o tamanho desse eixo? Tem que ser também os 3 centímetros. Já que a profundidade máxima é 6, eu vou desenhar com 3, pois na perspectiva cavaleira eu preciso aplicar o fator de redução. Se quiser, já posso apagar essa parte aqui também, certo? Então, aqui nós temos os 3 eixos. Eixo das alturas, eixo das larguras e aqui o eixo das profundidades. Vamos agora observar a vista frontal. A parte mais próxima do observador é 3 de largura por 1 de altura. Então, como não tem medidas de profundidade, eu faço ela normalmente. 3 de largura já está. Vou medir aqui 1 centímetro de altura. Observem que perspectiva cavaleira, como são retas horizontais, eu não preciso fazer paralela, porque nós estamos trabalhando com papel milimetrado, certo? Agora, vista lateral direita. Vista lateral direita, vamos lá.
1 de altura já está. Depois vem 3 de profundidade, certo? 3 de profundidade eu vou fazer com 1,5 centímetro. Alinho com o eixo das profundidades. E aqui vou traçar 1,5 centímetro. Certo? Vou medir aqui com a régua. Um 1,5 centímetro. Finalizado, olho mais uma vez para a figura. E aí, aqui, ó, eu venho com 2 de altura. Medidas de altura eu faço normalmente. Então, paralela ao eixo das alturas, eu vou medir aqui 2 de altura. Agora, observando a figura, nós veremos 1,5 de profundidade, certo? 1,5 de profundidade, que na perspectiva cavaleira eu multiplico por 0,50, então vou desenhar com 0,75. Então, paralelo ao eixo das profundidades, eu vou desenhar aqui com 0,75. Ok? Depois disso, observando a figura, nós temos aqui, ó, 1 centímetro de altura. Então, paralelo ao eixo das alturas, eu vou descer aqui 1 centímetro. Ok? Depois vem outra medida de profundidade. 1,5 também, certo? 1,5. 1,5 na perspectiva cavaleira, 45 graus, multiplico por 0,50. Então, paralelo ao eixo das profundidades, eu vou fazer 0,75. Ok? Para finalizar a peça, eu tenho aqui uma medida de altura. Quanto? 2 centímetros. Então, paralela ao eixo das alturas, eu vou colocar aqui com 2 centímetros. Ok? Vou apagar este eixo das alturas, o restante dele, que não pertence à peça. E agora, nós vamos para a vista superior. Vista superior, eu tenho medidas de profundidade por medidas de largura. O que é que eu posso fazer agora? Traçar todas as larguras com 3 centímetros. Todas as larguras com 3 centímetros, certo? Então, com meu esquadro paralelo ao eixo das larguras, ou não, já que vocês estão desenhando no papel milimetrado, eu venho aqui e vou fazendo todas com 3 centímetros. E assim eu começo a ver a minha perspectiva criar forma. Aqui no final, como a perspectiva ela é sólida, certo? Eu vou fazer só até encostar na peça, ok? Vou verificar se estão com os 3 centímetros de largura. Aqui está. Aqui está. E aqui também está. Então, o que é que eu faço? Agora eu só preciso ir fechando a minha peça. Então, aqui, que na vista superior, a medida de profundidade. Então, paralelo à profundidade,
ok? Eu vou finalizando a minha peça. Para terminar, apenas uma medida aqui de altura. Assim, nós terminamos a nossa perspectiva cavaleira. Vou colocar o nome. Perspectiva cavaleira. E a escala também foi a escala 1:1. Porque apesar de utilizarmos o fator de redução, a escala do desenho continua sendo 1:1, porque nós só aplicamos eles nas medidas de profundidade. Assim, terminamos a nossa aula com a perspectiva isométrica e com a perspectiva cavaleira.